Olá pessoal, boa noite, estamos dando início a mais um podcast, um Zioncast, o nosso podcast do empreendedor. Como todas as noites, a gente sempre traz pessoas, empresários de sucesso aqui no nosso podcast. Nessa noite eu tive a honra de trazer aqui uma empreendedora, advogada criminalista, já rodou o mundo e hoje eu estou aqui com a doutora Vitória Giovana. Aê, Ismael, fico muito feliz com esse convite. Como eu falei aqui nos bastidores para você, eu tenho um podcast que é o Pó Direito. E lá a gente entrevista as pessoas e toda vez no início a gente faz isso, né? A gente levanta a bola da pessoa. E eu sempre vejo as pessoas um pouco constrangidas, né? Porque a gente tece tantos elogios e assim, eu tô constrangida aqui com tantos elogios. Muito obrigada. Realmente, empresária de sucesso. Receba em nome de Jesus. Não cheguei lá, mas ainda vou chegar. Mas fico muito feliz de estar aqui pelo convite, viu? Poxa, que bom, a doutora aceitou nosso convite, fiquei tão feliz, né? Então, ela faz perguntas para o pessoal e hoje eu que vou interrogar ela, hoje que eu vou perguntar para ela. Pelo amor de Deus, não é nem interrogar não, tá? Entrevistar, porque interrogar deixa ali né, pra parte do judiciário. Não, Deus me livre, vou ter cuidado com as perguntas aqui. Tô sem grana pro processo. Eu, Léo Lima aqui, né? Doutor Léo. Tô me sentindo honrada, porque se o Léo veio, então o negócio aqui, minha filha, é só Léo. com excelência. Doutor Leonardo é um cara muito bacana. Doutora, como a gente sempre começa, a nosso podcast é de conhecer a história dos empreendedores. E eu quero conhecer um pouco da sua história, como todas as pessoas que estão assistindo o podcast nessa noite. Querem conhecer a sua história? Quem é a doutora Vitória? De onde veio? Onde nasceu? Bom, eu sou rondoniense, né? Minha mãe é de Goiânia, meu pai é rondoniense. Enfim, nasci aqui em Porto Velho, Rondônia. E, assim, a minha história é um pouco peculiar. Inclusive, eu vou até abrir aqui para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito resistente para contar a minha história. Porque eu acho que eu sempre tive muito medo de passar um certo vitimismo, um certo, né? Ai, vítima da sociedade, coitadinha. Não sou. Tá? Porque eu venci e venho vencendo cada vez mais todos os obstáculos e todas as limitações que existem no meu caminho. E foi mais ou menos assim, eu não nasci em berço de ouro, eu nasci em uma situação, em um lar de classe média baixa. Minha mãe foi mãe solteira, então minha mãe foi sacoleira, minha mãe batalhou muito para a gente poder chegar, estudar em um colégio bacana. A gente estudou no Tiradentes, mesmo o público é um colégio bacana, muito bom mesmo, inclusive eu devo muito ao Tiradentes pela minha formação. Depois eu tive que entrar na faculdade, eu que paguei minha faculdade, porque, enfim, minha mãe até tinha condições, mas eu assim, acho que é meio que um acordo ali, né, familiar, que é injusto eu dar esse encargo para ela, né? Que é o pagar a faculdade. Então, eu mesmo paguei minha faculdade. Mas já, tipo assim, pagava, já tinha um emprego, trabalhava? Então, o que acontece? Eu me formei com 16 para 17 anos no ensino médio e fui procurar emprego no shopping. E o shopping eu sabia que empregava sempre, então eu terminei meu ensino médio hoje, no outro dia eu entreguei currículo e no mesmo dia eu fui contratada. E no outro dia eu estava trabalhando. Nossa, que legal. E trabalhava onde? Eu trabalhei na Checklist, trabalhei na Folic, trabalhei na For You. É trabalhei mesmo, cara. No shopping. Porque eu ficava, 3 meses em uma, depois ia pra outra, recebia uma proposta melhor, ia pra outra. Até que depois de um tempo, eu trabalhei com a mãe de uma amiga minha por uns 6 meses e depois eu já comecei a estagiar. Estagiei durante toda a faculdade em um único escritório, que é o do Dr. Troncoso, inclusive. Beijo ao meu mestre querido. Foi lá que eu tive realmente a experiência da advocacia e foi lá que veio essa vontade, né, dentro do meu coração de ser advogada. Bom, então eu trabalhei, me formei e durante a faculdade não foi fácil, mas diante de todas as dificuldades, como eu te falei, eu sempre fui aquela pessoa que eu ia atrás, eu ia realmente atrás dos meus sonhos. Consegui realizar meu sonho, que era me formar. Só que durante a faculdade eu fiquei muito com aquela coisa, Ismael, de fazer concurso de ser juíza. Mas eu me formei e eu não tinha a opção de não trabalhar. Então eu tive que trabalhar. Então eu trabalhei por 6 meses no escritório onde eu estagiava, que era o Dr. Troncoso. E depois de 3 meses eu falei, cara, eu não vou continuar aqui porque, de certa forma, estava prejudicando meus estudos e também eu tinha muito sonho de abrir um escritório. Mesmo sabendo que eu ia ser juíza na minha cabeça, porque meus planos eram ser juíza, eu tinha que ter 3 anos de advocacia. Falei que seja 3 anos em um escritório que seja meu.
Então, com 6 meses, eu chamei 2 amigos, que é o Thiago e o Felipe, que são os meus sócios até hoje. Eu brinco que foi a minha melhor escolha até hoje, entendeu? Não tenho um marido, não tenho um namorado, então eles são o melhor casamento que eu podia ter tido. E aí a gente abriu um escritório, o MBS, Advogados Associados, e desde então a gente tem um escritório. E durante o escritório, eu trabalhando ali, eu trabalhava e estudava. Então eu trabalhava, estudava. Era uma rotina intensa, até que em um certo momento, depois de 1 ano e pouco de estudo, eu falei, cara, eu não estou feliz fazendo as 2 coisas. E o que me deixa mais feliz? Aí a advocacia venceu, então eu decidi focar 100% a minha energia na advocacia. E aqui vai uma dica para todo mundo, assim, que se for dar dicas, né, de como ser empreendedor, primeira coisa é você tem que ter coragem. E coragem de verdade. E quando eu falo coragem, você tem que assumir riscos, mas são riscos calculados. Porque se eu te falar que eu simplesmente abri meu escritório, eu vou estar mentindo para você. Antes de abrir o escritório, lembra que eu te falei que eu trabalhei por 6 meses? Por 6 meses eu fiz um caixa pessoal da minha pessoa física, porque esquece ter CNPJ se você não tem uma pessoa física bacana. Então, meu CPF estava ok, eu estava sem dívida, sem conta, minha poupança estava com dinheiro, então eu falei, agora estou no momento apto para abrir um escritório, um empreendimento que eu sei que é mais investimento no início do que retorno. E abri meu escritório. Quando eu abri meu escritório, que aí é o meu CNPJ, eu tinha o dinheiro ali para investir nele durante 6 meses, se ele não desse certo. E tinha 6 meses de dinheiro guardado para minha pessoa física. Assim, claro que isso tudo muito calculado. Mas... Vai pegar essa dica aí já. Então, gente, tenham isso em mente. Não empreendedor tem que arriscar, tem que não sei o quê, tem que ser ousado, sim. Mas pé no chão. Inteligente, ele calcula tudo. Verdade. São riscos calculados. Vitória, como que seria riscos calculados? Hoje, a Vitória faz o quê? Eu tenho um dinheiro, então 20% é para o risco não calculado. O restante é risco calculado. Por que 20%? Porque 20% se você perder, tá tudo certo. São 20% só. Não vai te quebrar, não vai comprometer a tua empresa, não vai comprometer a tua pessoa física. Então tá tudo certo. Mas mais que isso é loucura, entendeu? E eu fiz agora, recentemente, uma imersão que ele falou exatamente isso e eu só fiquei pensando, meu Deus, realmente a gente acha que não tem sentido, mas não. Eu ouvi um bilionário falar isso, então tá tudo certo, é isso mesmo. E voltando à minha história, basicamente a gente abriu o escritório e Deus, cara, é aí que vem outro princípio que eu acho que vai acima de qualquer um. Que é Deus, quando Deus está na frente do negócio, as coisas acontecem. Então... Você é cristã, né, doutor? Em Deus? Você é cristã. Isso. Sou cristã? Sim. Isso, sim, né? Sim. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que Deus está em todos os momentos, todas as escolhas. Ele está com a gente na hora do erro, ele está com a gente na hora dos momentos bons, ruins. Então, acredite nele, tenha fé que tudo vai dar certo. Rapidão, só lhe cortando aí, só pra gente dar parte do começo, depois ir prosseguindo. Na questão de você começar a empreender, né? Você ser advogada, você passou algum momento na sua vida que você teve que ser impulsionada? Alguns. E eu brinco que a pessoa que mais me tira da zona de conforto é a pessoa que me deu a luz, que é minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi a pessoa que me tirou da zona de conforto. Sempre. Ela sempre foi a pessoa que foi minha maior crítica, mas também foi minha maior apoiadora. Por que crítica? Porque ela nunca aproximou na minha cabeça. A criação dela foi bem rígida. E eu acho que, graças a Deus, que ela entendeu que a minha personalidade dependia dessa postura dela. Porque talvez se ela fosse uma mãe muito permissiva, uma mãe muito tranquila, ou muito... Como que eu posso falar? Eu vou dizer que... maleável, mas eu vou dizer mais permissiva. Talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Levanta só um pouquinho. Talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então eu acho que por ela ter sido mais rígida, tenha dado certo. E crítica porque, vou dar um grande exemplo aqui dela, que é engraçado. Eu fui fazer a prova da OAB, e eu lembro que quando eu saí da prova da OAB, eu passei e tudo mais, ela só olhou pra mim e falou assim, é isso aí. Meu Deus, sério? Você não fez mais do que sua obrigação. Meu Deus, cara. Então, ela sempre foi essa pessoa. Ela não vibrou, ela não... Óbvio que ela vibrou, mas minha mãe, ela é muito do... Você não fez mais que a sua obrigação.
Isso é ótimo pra mim. Eu sempre brinco com ela. Inclusive, hoje é o aniversário dela, que a gente tá gravando no dia de hoje, dia 29 de maio. E eu fui lá com ela, e aí de manhã a gente tava tomando café. Eu falei pra ela um sonho. E ela pegou e falou assim, tipo, riu, né, do sonho, mas acredita em mim. Ela riu e falou, tá, né. Quando ela fez isso, eu falei, obrigada. Ela, por quê? Eu falei, porque eu gosto disso. Eu amo que me desafiem, eu amo que, sabe, que duvidem. Porque acaba impulsionando. Eu sempre te surpreendo. E, cara, não vou te falar, não vou ficar contando vantagem, mas eu sou leonina, então vocês vão entender que eu realmente sou uma pessoa que eu vibro as minhas conquistas e que eu realmente me orgulho de tudo que eu conquistei. Mas, basicamente, eu falei pra ela, eu amo quando fazem isso, porque isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que todos os meus sonhos vão se concretizar. Eu tenho certeza. Eu só fico com, tipo assim, eu fico pensando, por que você tá agindo dessa forma? Porque sabe o que vai acontecer, mãe? Eu vou conquistar. Não, mas eu sei que você vai conquistar. Eu falei, não, eu sei que a senhora sabe, mas eu vou lembrar desse... Aí ela, ai, Vitória, mas de fato é algo que é muito engraçado, né? Mas minha mãe é a pessoa que mais me apoia, é aquela pessoa que quando eu me desespero, eu volto pra casa, eu olho pra ela, ela olha pra mim e fala assim, Vitória, você sabe de onde você saiu, você sabe quem você é. Ela faz eu reavaliar assim, todas as minhas conquistas, avaliar todas as minhas conquistas, relembrar, né, todas elas, e diz que eu sempre vou ter para onde ir. Então, acho que é isso que importa, né, no final das contas. Doutora, sempre foi advocacia no seu coração ou você tinha um outro sonho? Sempre foi direito. Eu brinco que eu nunca tive dúvida quanto à faculdade que eu ia cursar. Mas eu tive dúvidas quanto ao que eu seria. Então, eu quis muito ser juíza durante toda a faculdade. Mas pretende, né? Pretende, né? Não. Só que aí, o que acontece? O caminho me levou até a advocacia. Só que é uma coisa que é engraçada. Tem coisas que você não enxerga. Então, todo mundo ao seu redor fala assim, nasceu pra ser isso, nasceu pra ser isso, nasceu pra ser isso. E você não enxerga, porque você tá tão cega ali no seu objetivo que você não enxerga. Mas no fim das contas, eu descobri que o que eu queria não era ser juíza, era curar dores das pessoas. E a advocacia, ela me trouxe isso. Ela me ajuda, ela faz com que eu faça justiça, que eu cure dores e que eu consiga atingir o meu objetivo final, que era esse, e não ser juíza. Então, não é o meio, é o fim que eu estou conseguindo, tanto na advocacia como se eu fosse magistrado. Legal, você escolheu a área criminalista. Criminal. Por quê? Então, é até engraçado, eu não contei isso pra ninguém, porque de fato é algo muito pessoal, mas assim, é algo que sempre esteve no meu coração. Mas durante todo esse processo, eu não me escutei. Então eu demorei para me posicionar, eu demorei para decidir falar para o mundo que eu queria isso. Por quê? As pessoas colocam muitos rótulos, né, em quem é criminalista, confundem com a pessoa que ela está defendendo. Tem muita questão de ser arriscado, enfim. É uma área arriscada? É uma área arriscada. Mas como todas, entendeu? Tem várias áreas aí que são extremamente arriscadas. Família, direito de família, às vezes você está fazendo um divórcio, aconteceu já de ter vítimas, advogados serem vítimas de clientes, né? Porque estavam insatisfeitos, porque na hora do divórcio ali ia matar a mulher e acabou matando o advogado também. Caraca. Enfim, tem várias situações. Então, toda a área que você for, vai ter risco. Acontece que você tem que ver o que faz sentido para você. E para mim, o direito penal e o processo penal, eu sempre fui apaixonada. Então, eu decidi seguir meu coração, mas eu consegui seguir meu coração e, de fato, me posicionar e mostrar para o mundo isso só esse ano. Nossa. Sim. E olha que eu tenho já uma carreira, uma advocacia de um tempo. Nossa, doutora, eu nem perguntei sua idade. Tem quantos anos? Eu tenho 28 anos. É? Nossa. Eu tenho... Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que você tem 22. 31 anos. Caramba, olha aí, Vitória. Gente do céu. Não, meu amor, você tem cara de 15. Cara. Vamos falar assim, você é criminalista, já passou algum momento ruim, assim, dificuldade? Dificuldade que eu falo assim, algum risco que você já enfrentou nessa área?
Eu nunca tive nenhum risco, nenhuma Nenhum ameaça. Mas perrengue tem. Só que é mais por conta do cliente, né? Pode contar pra gente? Vou contar uma... Mas o pior, assim. O pior... Deixa eu ver. Tem que pensar aqui em algum que... São tantos, né? Que pode contar. Eu vou contar de um recente que enfim, saiu na mídia o caso desse cliente. E aí o que acontece? Na hora que saiu da mídia, foi uma notícia bem pejorativa, né, para o cliente. E o cliente, desde o primeiro momento, ele falou que ele não tinha nada a ver com o crime. Enfim, ele foi preso, ele ficou preso durante 3 meses e teve audiência. E na audiência de instrução e julgamento a gente conseguiu, né, demonstrar ali que ele não tinha nada a ver com o caso e a gente conseguiu absolvê-lo. Só que, olha, o que me veio na cabeça? Olha que perigoso, né? Olha que complicado você julgar o outro. Porque a foto dele saiu em todas as mídias. Saiu em todo canto. Nossa. Se você abrir Rondônia ao vivo, todo canto tinha foto dele. Em um crime que é um crime bem como que eu posso falar? Delicado. Delicado, porque é o latrocínio. Você imagina, você matar alguém para roubar. Nossa. E ele estava sendo acusado disso. E foi acusado, assim, pela internet, né? No caso, ele foi condenado pela internet, porque a internet é assim. E lá depois a gente conseguiu a absolvição dele, graças a Deus, mas é algo bem complicado, bem delicado. E no caso dele ainda foi história de filme mesmo. Aí saiu a absolvição dele, saiu a vara de soltura. Aí na hora da vara de soltura chegou lá, tava com erro material na vara de soltura, um número errado. E aí não queriam soltar ele naquele dia. Aí na hora a gente foi lá fazer diligência. Porque o que acontece? Se a gente não age dessa forma, ele fica mais 24, uma semana preso. E, gente, eu vou explicar uma coisa aqui bem clara para vocês. Se vocês acham que vocês já viram o inferno, se vocês já viram o inferno, vocês não têm noção do que é ser preso. Deus o livre. De fato, é a imagem do inferno ali, claramente. E quem vivencia isso piorou. Entendeu? Quando você vai conversar com a pessoa, com o seu cliente, né? Você vai lá na delegacia. Até o presídio. É bem delicado. A maioria deles entram e ficam cheios de feridas, doenças de pele. Nossa, cara. Porque é bem insalubre, né, o ambiente. Então, assim, caraca. Por isso que eu falo pra você, imagina, nesse caso ele ficou preso 3 meses injustamente. Porque no caso ele não tinha envolvimento nenhum. Mas aqui, eu tô contando um recente, tá? Então, mas teve um do júri que eu fiz com o Léo, foi muito bacana também. Nossa, doutor Léo tem bastante história. Muita história legal, né? É delegado, mas bem louca mesmo. Não, e ele é o seguinte, eu sempre falo que ele é aquele advogado mais combativo, né? Que chega já... E eu até falo que ele é o advogado... Ele no TikTok, ele é famoso por ser o advogado Paloma, tá? Você já viram o Bandidinho? Gente, é muito engraçado. A gente morre de rir, porque a gente fala que o TikTok é uma terra sem lei. Mas o Léo é uma inspiração pra mim. Engraçado, né? Como que esse mundo você vai tendo algumas inspirações, mas eu acho que... Aí uma dica também de empreendedor, para empreendedor, é o seguinte, tenham inspirações. E com certeza na advocacia criminal, uma das minhas grandes inspirações é o Dr. Leonardo. Sério? Claro, sem Nossa, sombra de dúvidas. cara, que legal. Porque é uma pessoa que eu conheço a história, é uma pessoa que está próxima a mim, que eu vejo como é uma pessoa humana. Eu acho que acima de qualquer técnica, acima de qualquer coisa, levando em consideração que ele é tudo isso, ele é tecnicamente bom, ele é um ser humano bom, é você saber que essa pessoa é realmente boa, sabe? Genuinamente boa. E o Leonardo, ele é isso. Ele é uma pessoa genuína, uma pessoa incrível e ele é uma grande inspiração para mim. Que legal. Muito Mas bom. claro que tem outras inspirações. Tem Patrícia Vanzolini, que é a presidente da OAB São Paulo, uma grande criminalista. E deixa eu ver quem mais. Tem tem vários advogados bacanas. Eu fico até com medo de ficar falando um, outro, e acabar esquecendo alguém algum nome, né? Que seja relevante demais. Mas eu vou me ater ao Léo e à Patrícia. Doutora, você é influenciadora também? Então, eu brincava que eu ficava com muita resistência sobre essa questão de ser blogueiro ou não. Mas, gente, o mundo é digital hoje. Se eu ficar resistente a isso, eu tô indo contra a massa. Então, assim, eu prefiro hoje
que me chame mesmo de blogueira, pode me chamar de influenciadora, de blogueira, e eu acredito que todo mundo seja influenciador. Influenciador, às vezes, daquela tribo um pouco menor, às vezes um pouco maior. Eu vi que a Adila veio aqui, ó, a tribo dela é muito grande, mas eu acho que todos nós temos esse poder de influenciar as pessoas. Então, eu sou uma influenciadora. Legal, legal. Você estava para São Paulo esses dias? Agora, essa semana eu estava. Estava no congresso lá de... Eu estava na imersão do Fernando Brito, que é meu amigo e consultor financeiro. Ele fez uma imersão incrível. É um projeto bem bacana dele, que é a Arca, e que leva vários empreendedores, e foram vários empreendedores daqui, então eu conheci várias pessoas, várias histórias, e é para você sair da sua zona de conforto mesmo. Então eu saí de lá assim, cheia de ideias, eu até brinco que a gente fica um pouco introspectiva. Então talvez eu não esteja tão energética por conta disso, porque na verdade eu sou um pouco mais incisiva na hora de falar, mas eu tô mais assim zen, porque foram dias assim bem intensos e que a gente fica nesse momento só pensando, porque a gente fica pensando maneiras e formas de a gente colocar em prática todos os insights e todos os aprendizados. Muita coisa, né? Muita coisa. Doutora, na sua vida, na sua trajetória de vida, você já pensou em desistir alguma vez? Passou algum desânimo? Eu brinco que a gente não desiste, a gente tem que ressignificar algumas coisas, entendeu? Porque eu acho que o desistir, ele não tá no meu dicionário, na minha vida, no meu diário, não teve nada que eu colocar e desisto. Eu acho que eu ressignifiquei a história de ser juíza, né? Porque eu entendi qual era o meu objetivo final, então eu ressignifiquei isso. E eu acho que isso me fez crescer muito, porque talvez eu tenha insistido tanto por conta dessa questão de não ter a ideia, não ter a possibilidade de desistir. Mas, como eu te falei, o desistir, ele nada mais é do que, nesse caso, um ressignificar da minha história. Talvez você tenha que parar alguns momentos da sua vida e olhar para dentro de si, sabe? E são momentos pontuais e são momentos cruciais também, que faz a virada de chave da sua vida. Então, talvez a minha virada de chave tenha sido quando minha mãe olhou para minha cara e falou assim: eu não vou pagar a sua faculdade, se você quiser, você vai ter que pagar. Então, eu já ter aquele start e falar: eu não tenho opção, eu vou atrás de trabalhar para pagar minha faculdade. Teve outro momento também, que foi quando eu escolhi sair do CLT para poder abrir meu escritório. Foi um momento também crucial da minha vida. Então, foi desafiador para você? Mudado? Muito. Eu ganhava muito bem. Muito. Então, assim, são os momentos que não é desistir. Porque poderia ser... então você desistiu da advocacia de CLT e foi para um escritório. Não é desistir. São momentos que eu ressignifiquei minha história. Então, eu ressignifiquei minha história ali, porque eu entendi que eu precisava ter um novo capítulo nesse livro da Vitória Giovana. E isso em tudo, gente. Isso em tudo. Entenda, na vida amorosa, nas suas amizades, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, você vai ter momentos que você vai parar, olhar e você vai ressignificar várias coisas. Então, por isso que eu brinco que quem me conhece hoje, no dia de hoje, conhece a minha melhor versão. A melhor Vitória que você pode conhecer é a de hoje. Talvez se você me conhecesse há um ano atrás e tivesse contato comigo hoje, você não me reconheceria mais. Porque, de fato, eu tenho mudado muito. E tem sido, assim, passos longos, sabe, de mudanças. Há 3 anos, eu era uma pessoa e que mudava, sim, mas era bem gradativo, sabe? Hoje não. Hoje eu tô muito em constante mudança. Talvez até dezembro, gente, eu esteja de outra forma. Corta a cabelo bem curtinha, assim. Não, eu acho que isso é a questão mesmo da aparência, vai demorar um pouco, porque eu sou bem apegada com ela, mas na questão mesmo interna, mudo muito. Doutor, mas o que te fez mudar? O que te fez abrir essa mentalidade, essa mente, assim, eu vou mudar, vou dar um passo diferente na minha vida? Olha, eu acho que primeiro que são realmente inspirações, né, da sua vida. Você vai se inspirando em pessoas, em histórias. Eu acho que esse contato que a gente tem com os seres humanos faz com que a gente
ressignifique e entenda que a vida ela é mutável. Então, por exemplo, às vezes eu tenho contato com... Vou dar aqui o exemplo do Léo. O Léo me conta uma história e eu olho aquilo e falo, cara, que história legal, que coisa bacana. Volto para minha casa, olho ao meu redor e vejo, não, isso aqui não está funcionando, isso aqui não está funcionando. Claro que também eu acho que a melhor forma de você mudar é errando. Então, em alguns erros, né? Aí tem a primeira forma, né? Que é se inspirando. A segunda é errando. Então, quando eu erro, eu olho para o meu erro. Eu sei que eu estou errada. Eu sei que eu fiz errado ali, que eu pisei errado aqui. Então, eu olho para isso e falo, cara, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais errar nisso. E aí eu ressignifico isso. E não tem forma melhor, tá? E daí eu já te levo a pensar no ser antifrágil. Porque o ser antifrágil ele é aquele que, com os imprevistos e com os erros, ele ressignifica tudo. E ele vive com aquilo e faz com que aquilo faça ele crescer, impulsionar ele. Então, assim, eu poderia muito bem, com o erro, me vitimizar ou dar 2 passos para trás e ficar naquela insistência ali. Não, o erro ele vem para poder fazer com que eu me torne cada vez melhor. O terceiro passo é olhar ao redor e ver quem erra. Aí eu olho e falo, cara, eu não quero errar que nem a Vitória. Nossa, porque a Vitória tá a esposa dele, por isso que eu tô usando o exemplo, tá? Não quero errar que nem ela. Não, nossa, não quero. E é a melhor forma das 3, na minha opinião, porque você aprender com o erro dos outros é, assim, sensacional. É mais rápido, né? Mais rápido. Então, como eu te falei, e são 3 coisas que se resumem a seres humanos. Então, eu acho que os seres humanos, eles são as pessoas que te inspiram, você e as pessoas ao seu redor que erram também, que faz com que você se torne cada vez melhor. E cada vez pessoa que se impulsiona a dar passos melhores, a ter decisões inteligentes, a sair da sua zona de conforto. Então, isso. Doutora, você acha que a amizade ela influencia muito no crescimento da pessoa, do empreendedor? Eu digo que é o ambiente que você está. O ambiente, né? O ambiente que você está, ele faz com que você prospere mais rápido, ou que você demore a prosperar, ou que você nem prospere. Entendeu? Não tem como você andar com um monte de gente negativa e querer que as coisas aconteçam para você. Não tem como você andar com um monte de gente que reclama, e mesmo que você não reclame, mesmo que você não seja negativo, e você não se infectar com isso. Então, você se infecta muito, né, com o ambiente que você vive, que você convive. Então, escolher as pessoas que vão dar ao seu lado é essencial. E aqui vai até uma observação bem bacana, que eu acho que, quando eu falo isso, eu não me coloco em um patamar superior, no sentido de todas as pessoas que eu não sou mais amiga hoje, ou que eu não ande mais hoje, são pessoas inferiores a mim. Não. Pelo contrário. Eu, para algumas pessoas, sou útil. E aí faz parte a gente, né, fazer essa troca. Mas para outras também não. Para outras eu também não seja uma pessoa legal para estar perto, ou não seja uma pessoa que ela queira para aquele objetivo que ela está galgando. Entendi. Então eu acho que é isso. É você procurar amizades e pessoas que queiram crescer de acordo com os seus objetivos. E mesmo que a Vitória, né, a sua esposa, hoje era uma amiga minha, era uma pessoa que eu andava, não faça mais sentido, ela pode ser que ela também ache que não faça mais sentido para ela e tá tudo certo, e cada um vai seguir o seu propósito. Então não é criar inimizades, eu acho que isso é bem legal de deixar claro. As amizades, elas são aquelas pessoas que passaram pela sua vida, que são importantes, aquelas que estão na sua vida, que são importantes, e aquelas que ainda vão entrar na sua vida, que são importantes. Para mim, o fio da meada não é o fato de você ter inimigos e pessoas que você não quer mais ter contato. Não, isso é errado. Eu acho que é você ter amizades que estão ali alinhadas com o seu propósito e daqui a pouco não está mais, aí tem outras e assim sucessivamente. Acho que para cada fase da vida tem amizade ideal. Cada fase da vida tem amizade ideal. Isso é o fato. Legal, legal. Doutora, você já realizou bastante sonhos, mas qual foi o sonho assim que você já realizou, que você falou, meu Deus, que legal? Cara, eu poderia colocar meu apartamento, meu carro, essas coisas, mas eu acho que o meu maior sonho era o meu escritório. Então, ele foi realizado. Eu acho que é isso, o sucesso do meu escritório. Tipo, você hoje, onde tá? Você fala assim, poxa, eu consegui conquistar aquilo que eu mais sonhava.
Você já se vê essa pessoa hoje? Ou ainda não? É porque a gente é uns seres humanos, né? Eles são tão insatisfeitos. Insatisfeitos, a gente é muito insatisfeito. Eu vou tentar ser grata, né? Aqui na fala, mas eu ainda não chego onde eu quero, não. Mas, assim, na idade que eu tô, eu chego onde eu quero. Poxa, legal. Eu vi que a doutora Vitória, ela já viajou bastante lugares do país, né? Fora do país, na verdade, Sim. né? Fora do país. Qual foi o melhor lugar que você já viajou, que você falou assim, caraca, até no Egito, né? Conta um pouco da experiência das suas viagens. Qual foi a viagem assim, mais louca que você já teve e a experiência? A melhor viagem que eu tive foi a viagem para Nova York que eu fui com a minha mãe. Meu sonho ir lá, Então foi no uma Times viagem Square. que ela foi especial por N motivos, né? Foi especial porque eu fui com a minha mãe, só eu e ela. Então eu pude proporcionar isso a ela. E foi especial também porque era um sonho ir lá. Mas a viagem, assim, mais assim, uou, que eu fiz foi pra Tailândia. Nossa, que legal. A Tailândia foi, assim, surreal. Bangkok, eu fui em Phi Phi Island. Então, assim, foi surreal. Foi muito bacana. Voltaria pra Tailândia, com certeza. E voltaria pra Nova York 1000 vezes. Assim, se me chamar 1000 vezes pra ir em Nova York e eu tiver condição financeira pra ir, eu tô lá. Então você pretende sair de Porto Velho? Uma outra cidade, mais friazinha? Se você falasse comigo antes desse curso que eu fui, do Arca, do Fernando, eu te diria que não. Eu te diria que eu amo Porto Velho, que eu não tenho vontade de sair daqui, que aqui é uma terra próspera, que Rondônia é isso e aquilo. Mas depois do curso, ele abriu a minha mente assim, num grau tão grande que eu te digo hoje que vou ficar. Que eu tenho vontade sim de sair. Isso aí? Qual a cidade? Pode falar pro pessoal aí? Então, eu não tenho uma cidade específica porque eu queira ir, mas eu realmente não me vejo aqui para sempre. Entendi. Legal, interessante. Falando sobre empreendedor, eu quero já aproveitar você e falar um pouco para a galera que quer começar a empreender. Quais suas dicas para o pessoal que quer sair da zona de conforto? Qual é a sua dica como empresária hoje, como advogada de sucesso? Falar para o pessoal um pouquinho o que eles devem fazer. Para empreendedores em geral, eu acho que a gente tem que ser corajoso, ser ousado, calcular o risco, ter em mente que nós temos que ser resilientes, né? E quando eu falo resiliência, eu posso usar também a questão do antifrágil, é você aprender com seus erros e também lidar com os imprevistos que acontecem como forma de ressignificar a sua história. Constância, muita obstinação, e aqui eu levo a obstinação para o lado positivo, né? Então, ser um ser que determinado no seu objetivo. Eu acho que de forma prática, tá ali no seu negócio no início, fazer acontecer, mas entender que você tem que calcular seu tempo, porque talvez você ter pessoas para te ajudar seja mais interessante ainda do que você estar ali jogando toda a tua energia para isso. Porque se você tem uma mente empreendedora, entenda, a mente empreendedora ela precisa pensar. Se ela estiver muito no trabalho manual, muito ali na labuta, ela está gastando a energia dela com isso, sendo que isso era totalmente delegável. Então, o empreendedor ele sabe delegar, ele sabe liderar. Lembrando aí que eu assisti que eu li o livro do Monge, o Executivo, um bom líder é aquele que serve. Ser um bom ouvinte, o empreendedor ele tem que saber ter escutativa, saber aproveitar as oportunidades, porque um cavalo selado ele não passa 2 vezes. Então, ter isso em mente e ser uma pessoa sem preguiça. De fato, você tem que ser sem preguiça. Vou dar um exemplo nosso, 9 horas e 13 minutos de uma véspera de feriado, estamos aqui em algo que, financeiramente falando, eu não sei se... Mas eu tenho um podcast que, financeiramente falando, não me traz um retorno, mas se eu for falar em network, se eu for falar em algo que o dinheiro não compra, ele me traz em triplo, em muito mais. Verdade. Então, eu acho que é isso. E para ser um empreendedor, é entender que você pode sonhar e você pode realizar. E que tudo que você sonha, se Deus colocou no seu coração é porque você pode realizar. Só depende de você. Show!
Legal, dá um corte agora aí. Vou fazer mais uma pergunta. Vamos supor, o aluno está lá, o estudante, né, universitário, está estudando direito, só que ele quer ser um advogado destacado. O que ele precisa fazer para destacar entre milhares de advogados que tem em Porto Velho e Rondônia? Eu vou dar uma dica que não vai ser... Ai, seja proativo e tal. Escolha um modelo. O que é escolher um modelo? Escolha um advogado que você se espelha. Doutora Vitória. Pode ser. E faça exatamente o que ele fez. Escolha um modelo e faça exatamente o que ele fez. Se você não ser melhor, chegar perto ou até ser superior que ele, eu mudo o meu nome. Porque de fato você consegue. Você tem que ter modelos. E é o tempo todo, tá, gente? Quando eu falo modelos, você fica o tempo todo trocando. Por exemplo, eu tenho uma grande inspiração em modelo que é o Léo. Então você é o Dr. Léo no modo feminino. Olha aí, gostei. Olha aí, Léo, gostei. Mas você tem modelos, você tem inspirações. Então não precisa ser só uma, pode ter mais de uma. Eu me espelho no Léo na forma que ele lida com os clientes. Eu me espelho na Patrícia porque ela é uma mulher advogada, bem sucedida, eu quero ser também como que ela fez. Eu me espelho em comunicação na Gabriela Prioli, como que ela se comunica. Eu me espelho na Cíntia Chagas, como ela usa o português e como ela usa a influência dela de forma... E como ela tem um poder, né, na forma da fala, na forma da comunicação. Então é isso, é ter modelos. E fazer de tudo para poder estar perto desses modelos. Vitória, como que você vai estar perto da Patrícia Vanzolini? Talvez a Patrícia Vanzolini seja um pouco distante, mas o Léo, por exemplo, é uma pessoa que eu estou sempre perto. Sempre marco um café com ele, sempre estou tentando pegar todos os ensinamentos. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço perguntas para ele, porque ele é um modelo para mim. Poxa, legal. Vitória, quer fazer uma pergunta para a Vitória? Isso aí, assim, para empreendedor e para qualquer ser humano, sejam humildes, porque eu acho que quem acha que sabe muito é porque não sabe nada, né? É verdade. Então você tem que tem que achar sempre que você não sabe nada, porque você está sempre disposto a aprender. Então ter humildade para escutar, para aprender, porque às vezes a gente tem um tema, por exemplo, marketing. Marketing eu já acho que eu sei muita coisa, mas eu tenho tanta humildade para escutar as pessoas falando sobre marketing, que mesmo que a pessoa esteja falando algo que eu já sei, ela sempre tem algo a mais para me ensinar. Então, para falar sobre marketing, o que o marketing tem ajudado na advocacia hoje? O que ele pode ajudar? O marketing é o presente e o futuro. Uhum. Quem não está investindo nisso vai ficar para trás. É porque é meio complicado, porque o advogado ele não pode fazer patrocinado, ele não pode divulgar, ele não pode falar. É uma outra pegada, né? Ele só não pode oferecer o serviço dele. Uhum. Entendeu? Então tem formas de você fazer isso. Você não pode, por exemplo, prometer ganho de causa, você não pode contar casos, entendeu? Eu não posso pegar meu Instagram e falar, ganhei uma causa aqui assim, assensado. Uhum. É realmente contra, é uma infração ética. Então, advogado que posta, ganhei uma causa, posta dando uma notícia de ganho de causa para cliente, ele está cometendo infração ética. Uhum. Não pode. Entendi. Entendeu? Tem outras formas de você comunicar isso. Entendi. Doutora, você gosta de ler, né? Eu vi que você estava lendo um livro lá no seu Instagram. Você está lendo os Códigos da Riqueza, é isso? Terminei já, eu li no... Código Secreto da Riqueza. Me fala o código, doutora. Qual é o código? É secreto, não pode falar, né? Eu quero que você leia, tá? Mas eu vou te contar um pouquinho por que eu cheguei nesse livro. O Dr. Janguier, né? Dr. Janguier, é engraçado falar assim, né? Mas o bilionário Janguier foi no nessa imersão e eu amei a palestra dele e então o livro dele foi um caminho para poder entender mais do que ele estava falando ali. E ele tem vários livros, tá? Eu tô no segundo livro dele, que é Seja um Fodido Obstinado. Mas esse livro do Código Secreto da Riqueza, ele dá 12 passos lá, 12 princípios que você precisa ter. Daqui eu vou pegar até uma colinha, porque eu posso esquecer algum e eu não quero esquecer nenhum. Tá? Não esquece não, pelo amor de Deus. Fala tudo. Eu vou falar os 12. E o legal dele é que ele fala as 12 chaves, né? E ele vai contando a história dele. E ele já morou em Pimenta Bueno. Olha! Sim. Legal. Então, assim, é muito inspirador mesmo. Mas, enfim, o primeiro é a decisão de mudar de vida. O segundo é a programação mental, que é o mindset. O terceiro é ter sonhos grandes, porque sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa.
como dizia nosso querido Paulo Leman. Resiliência, que é aquilo que eu te falei. Você ser resiliente, ser antifrágil. Conhecimento, porque o conhecimento é a chave de tudo. É o que vai abrir a sua mente, é o que vai fazer com que você tenha ideias inovadoras, enfim. Modelagem, que é aquilo que eu te falei de você ter um modelo para você seguir, né? Uma pessoa que você se espelha. Trabalhar é a chave do negócio. Não existe a pessoa falar que tem preguiça de trabalhar ou que quer trabalhar para depois parar de trabalhar. Cara, se você quer ser muito rico, entenda, você vai ter que trabalhar pra caramba. E aqui eu vou dar o exemplo do Paulo Leman. Paulo Leman tem 84 anos. 84 anos? Ele é muito velho já. E, cara, ele não para de trabalhar um minuto. E é um dos caras mais ricos do Brasil, né? Network, ele vai facilitar e vai encurtar muitos caminhos que você poderia percorrer, porque às vezes com uma conversa com uma pessoa que você teve contato, você consegue ter um insight bacana, você consegue ter um contato bacana para que você diminua um percurso aí de 1 ano, às vezes, que você teria que percorrer. Otimismo e positividade, porque ser negativo, vocês concordam que tem a mesma energia, só que de uma forma piorada? Então, por que ser negativo, né? Então, otimismo e positividade. Criatividade e inovação. Então, é você ser criativo, inovador. E você, para ser criativo e inovador, você precisa de tempo, né? Então, por isso que o empreendedor, é necessário ele ter esse tempo para ele poder usar da criatividade e da inovação dele. Aí, o passo 11 é o empreendedorismo. É entender do empreendedorismo. É fazer com que as coisas girem, que você crie um ecossistema bacana ali para você. E investimentos. Investir. Poxa, legal. Então, já aprendi bastante hoje. Legal. Vitória, tem que fazer pergunta? Para finalizar. Questão de inteligência emocional nessa área, né? Porque você está lidando com a causa de um cliente e você não ter a inteligência de não pegar aquilo para você, mas ao mesmo tempo ter empatia, né? Isso é desenvolvido com o tempo? Ou vocês têm treinamento durante a formação dessa especialidade? Não, zero. Já teve alguma experiência em que você viu? A faculdade não te ensina absolutamente nada. Sobre inteligência emocional, vou ser bem sincera com você, Vitória, eu tenho uma facilidade muito grande de desligar minha emoção e ligar minha razão. Mas é algo meu, pessoal, tá? Não acho que todo mundo é assim, não. Eu acho que é treinável, tudo é treinável. Eu sou uma pessoa muito emocional, muito ligada, meu emocional fica muito atingido e tudo mais. Cara, tudo é treino. É você fazer, uma hora fica no automático. No meu caso, eu sempre tive essa facilidade. Sempre, com tudo na minha vida. Eu sou muito prática. Então, Vitória, você não pode tomar água por 1 semana. Meu Deus, eu não fico pensando, meu Deus, eu vou ficar 1 semana sem água, vou morrer de sede. Não, eu falo, não, tudo bem, então tá bom. Tem 1 semana, tem como? É possível? O médico autoriza? É tudo ok? Então, beleza, eu faço, entendeu? Então, eu sou muito prática, eu não coloco muita emoção. Então, pra advocacia, isso é muito positivo. Só que eu consigo me sensibilizar com a história, principalmente porque eu gosto muito de justiça, né? Então, por ter essa veia de justiceira, só que eu uso isso, mas sempre de forma prática. Então, para cliente, para tudo. Então, eu fico, segura o tranco aí, que eu tô aqui lutando por você, e é isso. Mas consigo atender, ouvir histórias bárbaras. Nossa. De uma forma bem tranquila, porque para mim é muito fácil ligar minha razão ali. Legal. Tem quanto tempo, Vitória? Agora estamos 43 minutos, 44 agora. Tá ótimo. Doutora André, agradecendo mais uma vez participar do nosso podcast. Quer dar algum agradecimento pra gente finalizar? Agradecer, assim, Zion. Gente, eu já falei pra ele mudar o nome dele, gente. Vou aqui falar pra ele que ele tem que começar a se chamar Zion, porque o Zion é muito legal, é uma marca muito incrível. Mas eu queria agradecer ao Zioncast, agradecer todo mundo aqui que tá aqui presente, Vitória, porque, de fato, eu acho que isso é uma iniciativa muito positiva sua,
Te desejo todo o sucesso do mundo. Eu sei como é difícil esse mundo, mas eu te digo que se você tiver constância e continuar, eu tenho certeza que Zioncast vai ser famoso aí no Brasil inteiro. Eita, que legal. Amém. Obrigado. Obrigada a você. Então, pessoal, estamos finalizando nosso Zioncast. Doutora, mais uma vez. Sigam, tá, gente? Siga a doutora. Giovana. Aprenda lá, que ela dá várias dicas. Siga ela no YouTube, no podcast dela também, todas as plataformas digitais. Agradecer nossos patrocinadores de Viana Investimentos, agradecer também a Atenas Financiamento, Flanguito, agradecer a Ombli Contabilidade e a Zion Publicidade Digital. E meu amigo Heitor também, né? Agradecer ao doutor Heitor, que ele deu um grau no meu dente. E é isso, muito obrigado. E o Eu Ideal também, meu amigo Juan. Tá bom, pessoal? Até a próxima terça-feira, estamos aqui. E beijo no coração.